Foi aprovado por unanimidade um projeto do prefeito que autoriza o município de Tupã a retomar túmulos e jazigos abandonados ou em estado de ruína nos cemitérios municipais de Tupã. A aprovação foi por unanimidade e alguns vereadores ocuparam a tribuna para falar sobre o tema. Acompanhe. Foi aprovado por unanimidade pelos vereadores um projeto substitutivo de autoria do prefeito, que autoriza a retomada pelo município das concessões de uso temporários e perpétuas em abandono ou estado de ruína sobre espaços de carneiras e jazigos dos cemitérios municipais, que estejam sob a titularidade de particulares. O projeto também implementa a construção de túmulos verticais. Durante discussão e votação, alguns vereadores ocuparam a tribuna para falar sobre o tema. Foi feito todo um mutirão, agora para o Dia das Mães. Fui lá verificar isso em loco, ali no Cemitério da Saudade, e mostra que realmente o serviço foi bem executado na parte que compete ao município. Porém, presenciamos lá que não é só isso. Precisamos também dar responsabilidade ao munícipe que tem um jazigo ali no cemitério. Muitos cemitérios estão abandonados, muitos cemitérios estão em estado de total abandono, e a lei que está aqui hoje para ser votada é dando realmente ao Poder Executivo, ao prefeito, que possa ter ação sobre esses jazigos. Para a população que está nos assistindo, é importante frisar que esse projeto não está dando o poder do prefeito à retomada de jazigos que estão em bom estado, sendo bem cuidado. Nós estamos dizendo para aqueles jazigos que estão abandonados, sem capricho, simplesmente a Deus dará. Em alguns casos, até com a ossada aparecendo. E a prefeitura, por ser uma entidade pública, ela não pode gastar o tempo e o dinheiro dela para arrumar um túmulo que não é dela, que é privado. Então, essa lei, presidente, traz para nós realmente a tranquilidade de poder cobrar com mais força para que o prefeito zele pelo nosso cemitério. Nós estamos construindo túmulos verticais que são horríveis, sendo que nós temos vários jazigos sem nenhum cuidado. O prefeito Caiaoque e o JJ, quero parabenizar de deixar nós participarmos da discussão, porque aqui nenhum vereador é contra por ser contra, mas o vereador quer saber, quer discutir, quer entender, quer votar uma coisa que seja boa para a sociedade. Então, JJ, a gente se debate muito aí, você às vezes fala assim, Ribeirão, mas você não é advogado. Sim, mas eu sou um parlamentar. A minha visão, ela soma o jurídico com o interesse da sociedade. Mas você está de parabéns, porque às vezes ninguém está certo 100%. O projeto veio, tinha defeitos, nós tivemos aí várias discussões sobre esse assunto, e você teve a grandeza de fazer um substitutivo e consertar o projeto. Isso é importante para a cidade. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. A cidade ganhou. Então, esse projeto aqui, esse substitutivo, João, parabéns. Você mandou um substitutivo corrigindo o que tinha de equívoco no anterior, e agora eu, pelo menos, entendo que esse projeto está de acordo com a lei, está de acordo com os interesses da sociedade. Nós não estamos tomando nada de ninguém, mas aqueles que causam problema. Isso é mais ou menos como o vizinho que deixa um matagal causando problema para o outro, a vigilância tem que ir lá corrigir. E nesse caso, a prefeitura tem que retomar, que a pessoa ganhou ou comprou, mas não cuida e está causando problema para todos os vizinhos. Eu recebi diversas ligações de pessoas reclamando do cemitério, acho que essa medida é muito boa, fundamental para a melhoria dos cemitérios. Bom, é um tema extremamente importante e sensível à nossa sociedade. Falar sobre pessoas que estão sepultadas nos cemitérios de Tupã, seus entes queridos têm ali um local para poder acompanhar, deixar e render as suas homenagens, mas é preciso que a gente cuide também da saúde pública. Muitos túmulos acabam sendo abandonados, a pessoa vai lá,
enterra os seus entes queridos e acaba deixando aquele local abandonado, por ser o chamado jazigo perpétuo, ou seja, que pertence à família para toda a vida. As pessoas muitas vezes não cuidam, não limpam, existem obras que precisam ser feitas, manutenção, e aí fica um local abandonado. Então é uma falta de respeito com as pessoas que faleceram e com a própria sociedade, ou seja, é um lugar que pode trazer problemas de saúde, que pode ser um criadouro da dengue, e ali é preciso sim. Agora, com essa lei, as pessoas precisam ficar atentas. Aquele local não pertence à família de forma indiscriminada ou eternamente. Enquanto ela cuidar, pertence à família. Se a pessoa abandonar, ela vai ser notificada, vai ter um prazo para fazer. A prefeitura não vai retomar logo de cara. Mas se a pessoa não fizer, aí a prefeitura retoma, faz ali a retirada, do que existe ali naquele local e concede aquele espaço para uma outra família. Então, já fica aí o alerta, A prefeitura vai cuidar dessa questão e, além disso, a construção de túmulos verticais também foi autorizada, ou seja, a falta de espaço vai ser agora substituída pelos túmulos verticais que serão edificados no cemitério de Tupã. É uma tendência em todo o país e, para falar a verdade, em todo o mundo. Não existe espaço mais para construção, principalmente porque cemitérios são no centro da cidade, em áreas ali onde não existe mais ampliação possível. Então, se faz túmulos verticais para que as pessoas possam continuar ocupando aquele espaço. Vamos falar agora sobre os mais novos boletins da Covid e da dengue divulgados pela Prefeitura. E os novos números preocupam. O boletim da Covid registrou 77 novos casos em um dia e mais de 300 pessoas estão em período de transmissão. Já o boletim da dengue mostra que, mesmo com o mutirão, dezenas de novos casos estão sendo registrados diariamente. Mais uma morte pode ter sido ocasionado pela dengue em Tupã. Agora, são 5 casos suspeitos que estão em análise. Acompanhe. A Prefeitura divulgou os dados de coronavírus registrados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico. Foram contabilizados mais 77 novos casos positivos e 69 suspeitos foram notificados. O número de casos confirmados chega a 17.033, sendo 328 pessoas ainda em período de transmissão. São 293 óbitos por Covid desde o início da pandemia. Atualmente, 3 pessoas estão internadas na enfermaria por Covid, sendo 2 de Tupã e 1 da região. Com relação à dengue, a Secretaria Municipal de Saúde informa que do início do ano até esta terça-feira, 3.132 casos suspeitos de dengue foram notificados, sendo que 1.803 testaram positivos. 3 pessoas permanecem internadas por complicações da dengue e mais uma morte foi registrada como suspeita. Agora são 5 óbitos que podem ter ocorrido por complicações da dengue em Tupã. Bom, a Covid preocupa porque estão voltando os casos, o número de pessoas em transmissão. Quase 300 pessoas. O que mostra isso? Que a Covid vai voltar na nossa cidade. Então, se você não quer pegar, não quer levar para um ente querido, não quer ter novamente a Covid, use máscara, álcool em gel e mantenha aqueles cuidados que você já sabe desde o início da pandemia. E a dengue, o mutirão começou no último dia 12, mas os resultados vão demorar ainda a aparecer, provavelmente só a partir de junho, com a mudança na temperatura e uma série de questões que os casos vão continuar, vão aparecer as reduções. Por isso, cada um deve cuidar da sua casa. O mutirão está aí. As pessoas têm que colaborar para que a gente possa eliminar a dengue da nossa cidade. 5 mortes suspeitas é um número alto para uma cidade como Tupã. Então, é preciso atenção e cuidado. O programa TV Câmara Recebe entrevistou o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado e também desembargador aposentado Ivan Sartori. Ele falou sobre vários temas e falou sobre temas polêmicos. Confira um trecho da entrevista que vai ao ar na noite dessa quarta-feira na íntegra. Você vai ver um trechinho e depois pode acompanhar a entrevista total do ex-desembargador e presidente do Tribunal de Justiça. Acompanhe. Os benefícios que a gente tem nessa lei de execução penal, são benefícios exacerbados, essas saidinhas e tudo isso. Por quê? Porque os governos estaduais, que são os maiores responsáveis pelos presídios, pelo sistema prisional, porque a União tem muito pouco presídio, muito pouca vaga. Então, o sistema prisional que fica sob a responsabilidade dos governos estaduais, esses governos acabam criando essa política de desencarceramento, de soltura, para poder administrar esse sistema falido.
e que também não oferece dignidade humana para o preço de forma nenhuma, que na verdade deveria trabalhar, não costurando bola, costurando sapato, devia trabalhar em prol da comunidade, ressarcir a comunidade daquilo que ele de mal fez para a comunidade, né? Por exemplo, construir escola, presídios, construir pontes, construir hospitais, é isso que eles têm que fazer, não é? Não adianta ficar um trabalho aí supérfluo para dizer que trabalhou e aí remissão de pena, progressão, e ninguém cumpre a pena integralmente, e não cumpre porque a ideia é o desencarceramento. Bom, o desembargador falou sobre vários temas, ele não fugiu não do assunto. Falou sobre questão ministros do Supremo, votação, falou sobre questões políticas, questões que envolvem magistrados. Então, vale a pena conferir depois do TV Câmara Informa. Lembrando que depois nós teremos também a reprise desse programa nos demais dias e você pode acompanhar. Vamos à previsão do tempo para Tupã e região com Gisele Massoca, que tem também uma reportagem especial sobre a chegada do frio à nossa região e como isso afeta a agricultura. E você vai acompanhar tudo a partir de agora. Olá, Rogério! A madrugada desta quarta-feira foi bem fria. E quem gosta do frio pode ficar bem contente, porque as temperaturas ainda vão continuar baixas nesta semana em toda a região, principalmente no começo da manhã. Tupã segue com predomínio de céu claro e poucas nuvens e sem previsão para chuva. Mínima de 7 graus com máxima de apenas 18. Em Adamantina, o sol também aparece com a presença de algumas nuvens, mas como nas cidades vizinhas não há previsão de chuva. A mínima é de 8, com máxima de 20 graus. Já em Quintana, a quinta-feira estará ainda mais fria, viu, Rogério? Amanhã começa com 5 graus e a máxima não passa dos 18. E como nós tivemos uma das noites mais frias de Tupã nas últimas décadas, o repórter Gabriel Sato e o cinegrafista Claudemir Lima conversaram com o engenheiro agrônomo da CAT, e foram até uma plantação de hortaliças para saber o impacto do frio nesta cultura. O repórter Gabriel Sato também entrevistou via Skype um meteorologista de Brasília que falou sobre a chegada do frio. Acompanhe. Tupã registrou na madrugada desta quarta-feira uma de suas temperaturas mais baixas no ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros marcaram 5,6 graus, com sensação térmica de 1,9. A possível previsão de geada assustou principalmente os produtores agrícolas. Dona Júlia cultiva hortaliças em sua propriedade e o medo de perder parte da plantação durante os dias mais frios é um fator que preocupa. Mas, assim, falando em frio, eu não faço muita coisa não, porque não tem como, assim, falar que eu tenho uma área muito grande, eu não posso tapar tudo para proteger do frio. Então, às vezes a gente aposta um pouco na sorte, mas já tentou outras situações, mas não deu certo. Acabou chegando mais cedo, né? Geralmente a gente espera ele lá para junho e acabou atrapalhando alguns produtores, né? Principalmente as folhosas, né? As folhosas são mais sensíveis, acaba prejudicando elas. Esse ano, como não teve geada, acaba não tendo a morte, a queima das plantas, mas acaba retardando o seu crescimento. Então vai acabar atrasando a colheita, acaba fazendo falta no mercado, né, diminuindo a entrega nos mercados, né, pode ocasionar o aumento de preço. As hortaliças são mais sensíveis ao frio e precisam ser bem preparadas para receber este impacto. Quando não há geada, é um alívio para os produtores. Tem algumas práticas que estão relacionadas. Então, usar cultivares assim, mais adaptadas, que são mais resistentes à questão climática, né, essa alta variação, né, de baixa temperatura no caso. O uso de quebra-vento é fundamental. Então, para hortaliça, muito recomendado o capim-elefante como quebra-vento para principalmente impedir vento frio. E outra prática que é muito usada quando a temperatura abaixa muito é cobertura com plástico, né, na região.
Muitas vezes irrigação também é indicado antes dessa condição de baixa temperatura, nutrição de plantas, isso é fundamental, principalmente a adubação potássica está muito relacionada a dar um pouco mais de resistência para a planta com baixas temperaturas e assim manejo, né? Manejo das plantas justamente para prevenir essa questão do impacto das baixas temperaturas na cultura e a queima. Se a preocupação for as geadas, os agricultores podem ficar tranquilos. De acordo com o meteorologista do IMET, Mamedes Luiz Melo, a expectativa é de que as geadas não cheguem por agora. Olá a todos os telespectadores da TV Câmara de Tupã. Uma massa de ar polar entrou no início dessa semana aí pela região sul do Brasil e se espalhou aí pelo centro-oeste do Brasil, sudeste e até mesmo aí no sul. Já para São Paulo, essa massa de ar polar, ela fez a temperatura cair nessa madrugada. Tivemos aí uma temperatura, especificamente em Tupã, em torno de 6 graus. Trouxe uma sensação térmica aí em torno de 2 graus. Talvez as pessoas estejam se pedindo, né, o que é uma sensação térmica, né, para aquela temperatura registrada no termômetro. Ela funciona mais ou menos assim, a sensação térmica. O calor que o corpo humano possui, ao estar em contato com o vento, ele vai tirando aquele calor ligeiramente em cima ou junto ao corpo do ser humano. E é esse frio ao qual nós denominamos aí a sensação térmica. Portanto, o vento está relacionado direto aí com a temperatura e também com essa sensação térmica de frio. A pergunta talvez que muitos agricultores estejam se pedindo, né? Vai haver formação de geada para hoje ou para os próximos dias? Olha, eu diria assim que especificamente para Tupã, a temperatura mais baixa esperada ficou nessa madrugada de quarta-feira, onde tivemos aí em torno de 6 graus. Já para quinta-feira, essa temperatura vai começar a se elevar gradativamente, principalmente aumentando de oeste para leste aí do estado. Esperamos aí na madrugada para Tupã uma temperatura já em torno aí de 7, 8 graus. E para os próximos dias ela vai aumentando gradativamente. Então a duração dessa massa de ar polar praticamente ela vai perdurar até sábado ou mesmo aí na sexta-feira. Vai continuar frio? Vai. Mas aquele fantasma que os agricultores talvez estivessem esperando, né, de formação de geada, está indo embora. É claro, ainda estamos em pleno outono, essa massa de ar polar já entrou, mas eu asseguro aos agricultores, né, e quem também está aí assistindo à TV Câmara, de que para os próximos dias, acredito que para o final do mês de maio e início de junho, ainda esperamos que alguma chuva venha acontecer. Pode ser chuva fraca, como também pode ser uma chuva daquelas parecida, né, com o verão, que ela vem de curta duração, mas de forte intensidade. Ainda não descartamos essa chance até realmente entrar no inverno. E daí, todos já sabem, né, que aí o frio chega, aí sim vem aquela condição de geada, aí já se torna, vamos dizer assim, complicado para os agricultores, mas que, de uma certa forma, todos já sabem que o inverno realmente, por essas áreas, especialmente falando de Tupã, já começa a ter condições de formação de geada e acredito que os agricultores também já devem ter feito a sua colheita. Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo. Nós vimos aí nessa reportagem especial feita pelo Gabriel Sato, imagens do Claudemir Lima, a questão da chegada do frio, né? Como ele afeta a vida das pessoas, a agricultura e como, nas palavras aí do especialista que trouxe as informações para a gente, como vai ficar o tempo para os próximos dias. Assim, encerramos essa edição do TV Câmara Informa. Lembramos, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto. Você pode acompanhar também pelo canal 10 da Cabonet e, se preferir, pela internet, no site da TV Câmara ou por meio das nossas redes sociais. Até amanhã.